o governo de São Paulo tem um projeto para fechar o Campo de Marte. Bom, vejamos o quão de lógica existe nisso. Oscar Lima Alfa, senhoras e viadores, e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Piloto. Eu sou Alexandre Salles e hoje nós iremos comentar o principal assunto de aviação, ao menos aqui no âmbito estadual, aqui de São Paulo, que foi a notícia que surgiu agora no início de janeiro, onde o atual governador citou sobre o projeto, a intenção de fechar o aeroporto Campo de Marte, que fica aqui no meio da metrópole de São Paulo, que é simplesmente o aeródromo de aviação geral mais movimentado do estado e também do país. E a única coisa mais surpreendente do que essa afirmação em si é o principal argumento por trás disso, porque nessa entrevista o governador disse: não faz o menor sentido que ali funcionem pousos e decolagens de aeronaves, vocês são testemunhas dos acidentes que já aconteceram ali, fatalizando vidas não só de pilotos, copilotos e passageiros, mas também de habitantes da região norte da cidade com a queda de aviões nesta área. O que me surpreendeu de início foi esse contraste do argumento do governador, porque quem conhece ele e assistiu os debates e tudo mais, pode perceber que ele é uma pessoa que sempre gosta de utilizar argumentos citando estatísticas, números, dados técnicos e tudo mais. Só que nesse principal argumento dessa entrevista ele acabou utilizando um argumento que, creio eu, ele acabou escolhendo ali no calor do momento e até por isso acabou ficando algo muito, assim, no mínimo raso, ficou puxando algo muito pro emocional do que pro argumento técnico. Então, indo pro emocional, ficou esse argumento de: olha, muitas pessoas já morreram aqui, vocês todos foram testemunhas, então a gente não pode deixar isso continuar, vamos fechar o aeroporto. Não é assim que funciona, porque o principal contra-argumento, ou no mínimo ironia desse tipo de afirmação, foi algo que, eu conversando com os meus amigos aqui da aviação, a gente chegou à conclusão, mas qualquer pessoa que conheça a cidade de São Paulo também pode chegar a essa mesma conclusão, sem raciocínio aqui comigo. Então, um aeroporto no meio da metrópole de São Paulo, que apesar de ter chegado antes da cidade, foi engolido pelo avanço da cidade através dos anos, que já teve acidentes fatais que viraram notícia e por causa disso também tem um grande número de vítimas fatais acumuladas no histórico daquele local. Que aeroporto em São Paulo vem à mente de todo mundo? Congonhas. Ou seja, no mínimo irônico vocês verem eles querendo fechar o Campo de Marte utilizando argumentos que se encaixam muito melhor em Congonhas, que é um aeroporto que o Estado defende porque ele tem uma exploração comercial muito melhor e gera muito mais lucro, do que o Campo de Marte em si, que é um aeródromo basicamente de aviação geral e não é tão bem explorado no sentido de aviação comercial, linha aérea e por aí se vai. Contudo, não se enganem, Marte, o aeroporto Campo de Marte não é um aeroporto perfeito, e até por isso quando eu fui assistir essa entrevista, eu esperava que eles iriam citar algumas das reais limitações que aquele local do aeroporto Campo de Marte oferece ali para a operação aeroportuária. E para vermos quais são essas reais limitações, vamos aqui para a rede mundial de computadores. Aqui no site do AIS Web nós podemos vir aqui na parte de Rota Air, referente ao Campo de Marte, e podemos descer até aqui a parte das observações, e nas informações adicionais nós temos aqui os principais limitadores de Marte, que é o que? Aqui, Runway 12, interditada nos primeiros 300 metros, para landing, que é pouso, e na Runway 30 nos últimos 300 metros para departure, que é decolagem, em virtude dos obstáculos na aproximação da pista 12, que também acaba sendo citado aqui novamente. O aeródromo é available, como é que é em português? Disponível para operações noturnas, take-off somente da pista 12 e landing somente da pista 30, com exceção aqui de helicópteros, e essa limitação aqui do item delta e do item alfa é devido ao mesmo obstáculo. Todo esse cenário na prática ocorre por causa do chamado Morro da Casa Verde, que é uma elevação cheia de casas que existe praticamente colado ali na cabeceira 12 do Campo de Marte. Então, novamente, quando eu assisti a entrevista, eu achava que eles iam acabar mencionando como esse tipo de elevação acaba limitando a operação e segurança ali do aeroporto, mas isso não ocorreu. Mas também nem isso por si só acabaria justificando o encerramento das atividades ali do aeroporto. Até porque se algum aeroporto tem alguma limitação, seja de procedimentos ou de segurança, você acaba fazendo alguma coisa para corrigir aquilo ou para melhorar a segurança. Você não encerra simplesmente a operação do aeroporto e está aí Congonhas para provar. Agora abordemos aqui o pior cenário. O que iria ocorrer se de fato o Campo de Marte fosse fechado? Qual seria o impacto na aviação em si? Bom, para começar, a principal quantidade de tráfegos ali no aeroporto é na verdade de helicópteros. E no caso da aviação de asa rotativa, eles estariam mais ou menos numa encruzilhada, porque por um lado
a metrópole de São Paulo tem diversos outros helipontos e também heliportos, como por exemplo a Helicidade, né, que existe aqui em São Paulo. Então eles até teriam outras opções, né, para migrarem só que, por outro lado, a gente também tem que colocar isso em proporção, porque a metrópole de São Paulo tem atualmente a maior frota de helicópteros, não do estado, não do país, não da América Latina, do mundo. Então, uma opção viável de grande porte para helicópteros, né, como o Campo de Marte, acabaria assim fazendo falta, né, aí nesse cenário. Agora, no caso dos chamados jatinhos, né, ou outras aeronaves também de táxi aéreo, até mesmo turbohélice, a pistão, enfim, eles teriam como principal opção ali no meio da metrópole, né, o aeroporto de Congonhas. Só que nesse sentido também entra outra ironia de argumento. E, aliás, fica os créditos para o pessoal lá do Para Ser Piloto, né, onde eu li esse argumento interessante. Porque nessa entrevista que o governo aqui do estado deu, eles citaram, né, que é um perigo a operação desse tipo de aeronave ali do aeroporto, devido à possibilidade de acidentes, né, que ocorram no meio da cidade, da metrópole, vendo que o aeroporto fica no meio da cidade. Só que você vê esse cenário, eles fecham o Campo de Marte e essas aeronaves acabam migrando para Congonhas, também no meio da metrópole, também no meio da cidade. Então, se o argumento para fechar o aeroporto é unicamente o perigo que essas aeronaves trazem, né? Então esse perigo, né, ia apenas mudar de CEP e ir ali para Congonhas. Então, nesse caso, é simplesmente ficar enxugando o gelo. E por fim, né, resta o que sobrou da aviação geral, incluindo também as escolas de aviação e aeroclubes. E nesse caso, esses em específico teriam que migrar para outros aeroportos de médio e pequeno porte. Por exemplo, aqui nas imediações de São Paulo, a gente teria o aeroporto de Jundiaí, que seria o mais viável devido à ligação, né, de rodovia que existe entre São Paulo e Jundiaí, que é praticamente uma linha reta, bandeirante, se não me engano. Eu não tenho carta de motorista, então não decoro muito bem isso. A outra opção seria Sorocaba, que ficaria um pouquinho, né, mais distante, e até Atibaia, se eles vierem a asfaltar a pista de Atibaia, que atualmente é de terra. Mas a pergunta que importa agora no momento é, isso realmente pode ocorrer? Bom, poder pode, porque com as movimentações políticas certas, né, você consegue fazer uma mudança desse porte. Agora, se eu realmente acredito nisso ou não, por enquanto eu ainda acredito que isso não vai ocorrer. Sabe por quê? Porque essa notícia está vindo agora no início de 2019. Sabe quando foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o projeto para fechar o Campo de Marte? 2008. Além do que, principalmente para o pessoal que mora aqui na cidade de São Paulo, sabe que projeto por projeto, já existe aí o projeto de despoluir o Tietê, já tem o quê? 10, 15, 20 anos, né? Já hoje está na situação que está. Então, no dia que despoluírem o Tietê, aí eu fico preocupado. Agora, eis aqui o questionamento mais importante aqui nesse momento. Se os motivos citados até o momento para o encerramento do Campo de Marte não são, no mínimo, plausíveis, e também se toda essa mudança não iria gerar nenhum efeito positivo maior do que o trabalho que toda essa mudança, né, traria, quais seriam os reais motivos para o governo do estado tentar cogitar esse tipo de mudança? Bom, eu conversei com alguns amigos aqui que moram aqui na região, conhecem São Paulo muito mais do que eu, porque eu moro no litoral, né, vou para São Paulo só ao trabalho, e a teoria mais realista na qual a gente chegou se resume em apenas um termo: mercado imobiliário. Para vocês que não conhecem em detalhes aqui a região de São Paulo, vejamos juntos aqui o quão privilegiada é essa área onde o Campo de Marte fica atualmente. Bom, utilizando aqui a avançada tecnologia do Google Maps, nós podemos ver aqui os arredores de Marte. Então, inicialmente, o que chama bastante atenção em São Paulo especificamente é o acesso de mobilidade, nesse caso, por estações do metrô. Então, aqui o Campo de Marte ele fica perto de 3 estações. Aqui é a Estação Santana, a Estação Carandiru e a Estação Portuguesa Tietê. Então, independente para qual setor aqui do Campo de Marte você vai, né, você tem uma estação perto aqui nesse setor, nesse lado do Campo de Marte. Em específico, a Portuguesa Tietê chama a atenção porque ela tem conexão direta com a rodoviária do Tietê, o terminal rodoviário do Tietê, que é simplesmente o maior terminal rodoviário do Brasil. E falando também de mobilidade, nós temos aqui muito próximo do Campo de Marte a Marginal Tietê, que dá um acesso direto a essa principal aqui via de escoamento aqui do estado de São Paulo e interliga também com outras rodovias importantes. Então você não precisa ficar fazendo, né, todo esse trajeto de emaranhado por dentro da metrópole, pode pegar aqui uma rodovia mais direta. Além disso, nós temos aqui também na parte sul de Marte o Parque do Anhembi, que é um parque gigantesco aqui de eventos. Então, por exemplo, a Campus Party de São Paulo ocorre normalmente, anualmente aqui nesse setor, e aqui a gente também tem o sambódromo, né, do Anhembi, onde ocorrem os desfiles
do Carnaval de São Paulo. E outro ponto importante é que mesmo que se esse aeroporto aqui não existisse, as pessoas que morariam aqui nessa região ainda assim teriam acesso fácil a outros aeroportos, porque devido ao acesso aqui à Marginal Tietê, né, ela também tem interligações que dão meio que um acesso direto aos dois principais aeroportos aqui da região. Então, saindo aqui do Campo de Marte e pegando aqui uma rota meio ao sul, você chega diretamente ao aeroporto de Congonhas em apenas 30 minutos de viagem, o que em questão de São Paulo é um tempo muito rápido. E indo aqui para o outro lado, saindo aqui do Campo de Marte e pegando aqui essa rodovia Presidente Dutra, você consegue acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, né, que é Guarulhos. Então, mesmo você tirando esse aeroporto daqui, quem morasse aqui ainda teria acesso direto a dois outros aeroportos aqui da metrópole. E isso porque eu não estou contando outros possíveis hospitais ou shoppings aqui perto, né, porque eu não conheço a região. Então, ainda haveria muito mais a falar sobre o assunto. Então, em suma, todos nós sabemos como um aeroporto desvaloriza uma região, né? Simplesmente pelo ruído das aeronaves, né, em constante aproximação e pouso, até o perigo e receio que as pessoas têm de acidentes ali na região e tudo mais. Então, se naquela área onde atualmente existe o Campo de Marte, se unicamente o Campo de Marte não existisse mais, cessasse as operações, aquela área já iria valorizar. Agora, se no local onde hoje existe o Campo de Marte fosse montado, né, algum local de lazer, com parque, quadras e tudo mais, ou Parque Campo de Marte, como citou o governo, né, nas entrevistas, aí sim que o metro quadrado ali da região ia valorizar consideravelmente. E aí com os anos, né, iriam vir condomínios, onde atualmente existem apenas casas e daí em diante. Então essa é aqui a minha breve análise sobre esse assunto, senhores. E vocês, o que acham sobre esse projeto do governo? Deixem as suas opiniões e argumentos aí nos comentários, que sim, eu leio todos. E inclusive na descrição aqui desse episódio eu vou deixar 3 links para vocês acessarem sobre esse assunto também. O primeiro é uma petição online que estão fazendo sobre esse assunto, então para quem quiser assinar estará aí o link. Também estará o link de uma postagem do Para Ser Piloto, onde ele cita também esse assunto, é interessante você ler. E por fim, o link de um episódio do canal do Led Santos, que foi a única outra pessoa que eu vi fazer um episódio, né, sobre esse projeto do fechamento do Campo de Marte, né, aqui nessa esfera de canais de aviação aqui do YouTube, ao menos até o momento que eu estou fazendo essa gravação. Eu espero que surjam outros. Então, por fim, é isso, senhores, e como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade.